nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Diretamente da cidade de Espinho, no norte de Portugal. Convosco o programa As Grandes Revelações do Futuro. Saudamos todos os amigos da língua portuguesa, em Portugal continental, na Madeira e nos Açores, no Brasil, em África, nos Estados Unidos e no Canadá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Conosco esta noite, novamente, o Quarteto Adventista do Brasil, os Arautos do Rei. Eu não encontrei um outro nome igual a esse, um nome que inspira a devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente. E nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar. É preciso pedir, pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desfrutar.
conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo reluz e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali viverei feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar, vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali viverei, serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou, pois sei que neste lar eu vou morar, eu vou ao lar,
onde é meu lugar. Meu lugar, Eu vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar. Deus criou o mundo perfeito e bom, paraíso de amor e luz. Mas um dia o pecado entrou, o ódio e a dor reinou. Mas quão sublime é o amor de Deus, que para nos salvar o seu Filho deu. E por mim morreu, mas ao fim venceu, e uma esperança nos deixou. Um dia virá, em glória virá, oh meu Jesus. Um dia virá, em glória virá, oh meu Jesus. Hoje Ele te chama, meu filho, vai. Tão meigo Ele é como ninguém. Como sou feliz, tu também serás. Comigo vai, então verás. Um dia virá, em glória virá, oh meu Jesus. Um dia virá, em glória virá, oh meu Jesus. Um dia virá, em glória virá, oh meu Jesus, vai.
Senhor, quero ouvir tua voz. Vem ser comigo, ser meu abrigo. Calmo está meu coração, quero ouvir tua voz. Parece incrível. Sétima noite. Não posso crer que já estamos aqui uma semana. Daqui um pouco vai passar e terminará. Nós temos muitas coisas importantes para falar ainda. E as próximas noites vão ficar cada vez mais profundas. Nós começamos, se lembra, colocando alicerce, as pedras fundamentais, mas agora já estamos começando com as paredes. E até semana que vem vamos estar em coisas bem profundas que serão muito importantes para todos nós. Mas hoje é a noite que eu estou aguardando já há muito tempo. Porque, como eu disse antes, é meu assunto predileto. O assunto do paraíso de Deus. Um menino na escola, deram para ele o trabalho de escrever uma história, um artigo, sobre o que será o paraíso ou o céu. Onde está o céu agora? E ele escreveu essas linhas. Ele disse: o céu tem 3 andares e um porão. Os 2 primeiros andares são as nuvens. Deus mora nos primeiros 2 andares e o Papai Natal, com seu trenó, estão no 3º andar e os anjos dormem no porão. Disse ele mais: os rios são feitos de pão de ló e os rios têm cores diferentes: vermelho, azul, cor-de-rosa, verde e alaranjado. E isso é tudo. O menino não teve uma noção do que Deus prometeu, mas não é somente este menino. Eu conheço muitos adultos que não podiam fazer nada melhor. Muitos adultos que estão completamente confusos sobre esse assunto e não sabem a diferença entre o mito e a verdade. E não somente adultos, mas até pregadores. Porque eu ouço pregadores e homens santos falando do céu e do paraíso, e eles dizem que quando chegamos ao céu, vamos ficar a eternidade flutuando nas nuvens, tocando uma harpa. Eu gosto da música de harpa, acho muito lindo, mas eu não quero ouvir somente a harpa durante a eternidade. Quanto tempo é a eternidade? É sempre 24 horas tocando harpa. Será que não ia enjoar? Eu espero que haverá uns violinos, quem sabe umas violas, guitarras portuguesas lá, e outra música. Eles dizem que vamos passar o tempo da eternidade só descansando. Eu gosto de descansar, mas sempre. E as ruas serão de ouro. Seria bom ter ruas de ouro, mas eu acho que ruas de asfalto são bem práticas. Não sei por que precisamos ruas de ouro. E os muros de jaspe, luzente, mas não quero ter muros. Eu gosto de ficar sem muros, para ficar mais livre.
Sim, nós temos muitas ideias interessantes sobre o céu, mas não sei se eu quero tocar uma harpa e tocar a harpa lá nas nuvens e tocar a harpa. Eu acho que depois dos primeiros 1000 anos eu ficaria bem cansado da harpa e queria fazer outra coisa, não acho? E essa coisa de descansar para sempre. Como eu já disse, eu gosto de descansar quando estou bem cansado. Mas depois de descansar alguns dias, eu já começo a ficar com a vontade de fazer alguma coisa. Eu fico com vontade de trabalhar outra vez. Muitas pessoas idosas esperaram o tempo da reforma, achando que seria uma maravilha, e quando chega o tempo, eles acham que não é tão maravilhoso. Eles gostariam de voltar e fazer um trabalho. Mas hoje à noite não importa o que eu penso, porque meu pensamento não vale, minha ideia não vale. Eu não vou passar muito tempo falando das minhas opiniões. Eu quero saber o que Jesus Cristo disse. Ele é a autoridade. E nós podemos saber como será o paraíso lendo as palavras de Jesus. Alguém não pensa que seria muito bom se Jesus estivesse aqui para nos falar hoje? Seria uma maravilha, não seria? Não ter um homem falando. Tenho certeza que Jesus não teria nenhuma dificuldade com a língua portuguesa, como eu tenho. Tenho certeza que ele falaria bem certo. Mas como Jesus não pode estar aqui, ele nos mandou uma mensagem. E essa mensagem se encontra no Evangelho de São João. E nós vamos ler essa mensagem agora, as palavras do próprio Jesus, nosso Senhor. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa que encontramos em São João 14, 1 a 3. Jesus disse: eu vou embora, no tempo dele, mas ele disse: eu virei outra vez. Eu vou buscá-los. Jesus foi para o céu para preparar um lugar para ti e para mim. Ele foi para preparar um lugar perfeito. E ele vai nos levar para lá. E como seremos quando vamos lá? Seremos espíritos sem corpos voando nas nuvens? Será que seremos só fantasmas? Só um pouco de vapor? Outra vez, eu faço a pergunta, mas eu não respondo as perguntas. Nos próximos dias, nas próximas noites, eu vou fazer muitas perguntas, mas eu não vou responder as perguntas. Porque ninguém quer saber da minha opinião. Não vale. Nós vamos para as Escrituras para a resposta. Agora vem a pergunta: que tipo de corpos teremos no céu? Ou teremos corpos? Ou seremos espíritos voando no espaço? Perguntamos ao grande apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, e vamos para o livro de Hebreus, e aqui fala, em primeiro lugar, do patriarca Abraão. Abraão, disse o livro de Hebreus, esperava a cidade que nós também esperamos. Abraão, disse a Bíblia, esperava a cidade que tem, fundamentos. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11:10. Abraão esperava uma cidade real, uma cidade tão real que precisou de fundamentos. Se a cidade precisa de fundamentos, deve ser um lugar muito real. A cidade tão real que tem construtor e arquiteto. Uma cidade de fantasia não precisa de construtor nem arquiteto.
Mas essa cidade tem fundamentos e que tem arquiteto e tem construtor. E que mais disse sobre as pessoas que estão lá? Agora lemos as palavras do apóstolo São Paulo, que estava pregando para o povo do tempo dele. E ele disse, falando de Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3:21. Ele vai transformar este corpo velho que eu tenho, graças a Deus. Este corpo de humilhação. Eu sempre queria ser mais bonito. Quando eu era menino, eu sempre pensava, quando eu sou grande, eu vou ser bem bonito. Mas parece que não deu certo. A gente gostaria de ter mais elegante, não é? Eu queria ser bonito. A primeira vez que tive a primeira namorada, eu fui visitar a casa dela. E ela tinha um irmãozinho pequeno. E eu queria impressionar a namorada e a família. Mas o menino me viu. E ele disse, por que você tem um nariz tão grande? Eu queria me enfiar embaixo da mesa. Ele vai transformar esse corpo da humilhação. Mais humilhação ainda, não por causa da aparência, mas este corpo de humilhação às vezes tem dor de cabeça, ou outros não têm esse problema. Esse corpo de humilhação às vezes fica constipado. Eu não gosto de ficar constipado. Este corpo de humilhação fica cansado. Eu gostaria de poder trabalhar mais, mas eu fico tão cansado que não aguento mais. E quando vem uma onda de frio com esta semana, este corpo de humilhação começa a tremer. Ele vai transformar este corpo da humilhação para ser igual ao seu corpo, Paulo disse, glorioso. Algumas pessoas vieram para minha porta um dia e disseram, quero estudar a Bíblia consigo. Eu disse, muito bem, eu gosto de estudar a Bíblia. E duas pessoas entraram com a pasta e colocaram pasta no chão e sentaram no sofá. Disse, agora as senhoras vão estudar a Bíblia comigo. Disseram que sim. Eles abriram a pasta e tiraram um livrinho azul. Eu disse, esta é a Bíblia? Não, é um livro que fala da Bíblia. Disse, mas não quero o livro que fala da Bíblia, quero estudar a Bíblia. Pode guardar esse livro azul. Eles colocaram na pasta o livro azul e tiraram o livro vermelho. Eu disse, essa agora é a Bíblia? Eu disse, não, é um livro que fala da Bíblia. Não quero o livro vermelho, eu quero a Bíblia. Colocaram na pasta e tiraram outro livro verde. Eu disse, essa é a Bíblia agora? Eu disse, não, mas eu quero ler essa Bíblia. Eles abriram este livro e no livro diz que quando Cristo ressuscitou, ele deixou o seu corpo no túmulo. Eu disse, mas de onde vem essa ideia? Disse, o livro disse. Mas este livro não é a Bíblia. O papel aceita tudo. Qualquer pessoa pode escrever o que quiser. Eu puxei a minha Bíblia e eu li alguma coisa para eles. Será que Jesus deixou seu corpo no túmulo? Muitas pessoas pensam que sim, estão enganados e não estão sozinhos porque os discípulos também se enganaram com o mesmo engano. Um dia depois da ressurreição, Jesus se apareceu a eles. Posso dizer que eu já tenho visitado muitas vezes o túmulo de Jesus fora de Jerusalém. E estou muito alegre em saber que neste túmulo, eu entrei já faz um mês e pouco. Entrei e olhei bem e não tem esqueleto. Não tem ossos. O túmulo está vazio, graças a Deus. Cristo ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele deixou o corpo no túmulo. Os discípulos estavam enganados. Eles pensavam que Jesus era um espírito. Jesus apareceu a eles depois da sua ressurreição e a Bíblia diz, mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles pensavam, mas nós vamos ver que estavam enganados. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vosso coração?
Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Então lhe deram um pedaço de peixe assado. São Lucas 24, 37, 39 e 42. Ele disse, eu não sou um espírito, eu sou um corpo, sou eu mesmo. Olha as mãos, o espírito não tem mãos. Olha meus pés, o espírito não tem pés. O espírito não pode comer. Me traz um pedaço de bacalhau, eu vou comer. Não sei se bacalhau, bem possível, não é? Peixe foi. Não, acho que foi peixe de Galileia. Quem já comeu um peixe que chama o peixe de São Pedro. É muito saboroso. Jesus comeu diante deles para mostrar que não era um espírito, mas Tomé ainda duvidou. E Tomé disse, eu não vou crer se não posso apalpar e colocar a mão no ferido do lado de Jesus. E depois até Tomé acreditou, mas muitas pessoas hoje não acreditam. Paulo disse, quando nós vamos para o paraíso, nós vamos ter um corpo igual ao corpo de Jesus, o corpo glorioso da sua ressurreição. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, tem um capítulo completo falando deste corpo. Falando do corpo que nós teremos no céu. É um corpo com mãos e pés e olhos e cabeça e ouvidos, com coração. Nós seremos pessoas reais no lugar real. Não seremos fantasmas voando no espaço. Seremos pessoas reais. Somente o corpo será o corpo da sua glória, não mais um corpo que fica cansado. Será restaurado para a mesma forma como Deus criou antes do pecado. Não é um corpo que vai ficar constipado. Nunca mais vamos ter dor de cabeça. Nunca mais vamos ter dor de garganta. Nunca mais vamos ter artrite e essas dores. É o corpo glorioso. Nós andaremos no paraíso com um corpo perfeito que não cansa. Todos nós teremos o vigor da juventude. Todos nós teremos saúde e energia, rodeados de um lugar perfeito, lugar de belezas por todo lado. Vamos conhecer uns aos outros lá no paraíso? Vamos? Querem minha opinião? Não querem minha opinião. Vamos para a Bíblia. A Bíblia nos fala. O apóstolo Paulo fala. Diz, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Naquele dia nós veremos face a face, porque não seremos espíritos, teremos faces. E nós vamos conhecer como somos conhecidos. Como somos conhecidos? Como é que nós nos conhecemos uns aos outros? Pela fisionomia, não é verdade? Esta é uma maneira. Quando olhamos o rosto de alguém, nós conhecemos pela expressão do rosto. E quando ficamos mais velhos, mudamos às vezes, mas ainda dá para conhecer. Estava fazendo uma série de conferências no estado de Wisconsin, bem no norte dos Estados Unidos, e depois à porta veio um amigo que eu não havia visto há muito tempo. Éramos amigos de infância. E ele chegou e disse, você se lembra de mim? Eu olhei, não lembrei. Não se lembra de mim? Éramos amigos tão pertos. Depois de olhar os olhos, de repente eu conheci, mas agora estava barbudo. Eu conheci como jovem, sem barba. Mas depois de olhar muito, deu para ver pelo sorriso dele quem era. Nós conhecemos pela fisionomia, pelo olhar, mas não é a única maneira que conhecemos. Nós conhecemos em outras maneiras. Alguns anos atrás eu visitei o Brasil.
Estava na casa de alguém, eles me disseram, um amigo seu de muito tempo atrás está aqui em São Paulo e nós temos o telefone dele. Gostaria de telefonar para ele? Quando eu fui para o Brasil em 1958, eu trabalhava com um homem da minha idade, éramos dois jovens que trabalhando juntos naquele tempo. O nome dele era Pastor Robert Schmidt. Agora passaram muitos anos que eu não vi. Naquele tempo, nossa menina era pequena e a menina dele era pequena. Agora as duas são casadas. Mas eu queria telefonar e eu disquei o número dele e uma voz feminina atendeu. Descobri depois que era a filha dele, Lillian. Eu disse, o pastor Robert Schmidt está em casa? E ela deu um grito e disse, papai, papai, pastor Feyerabend está te chamando. Como ela sabia? Não havia visto ela em muitos anos, mas ela me conheceu pela voz, pelo sotaque, quem sabe, pela maneira de falar. Nós conhecemos as pessoas por olhar, pela voz. Certas pessoas eu conheço até pela maneira de andar. Durante muitos anos, em Toronto, meu escritório estava no segundo andar. Havia uma escada que subia lá. E a Tracy, que trabalha comigo, subia a escada. Eu sabia que era ela, porque ela corria. Os pés quase não tocam as escadas, ela sempre corre, não é? E bem leve, com o pássaro, foi subindo. Não era outra pessoa que podia subir assim. Antes de abrir a porta, eu sabia quem era. Naquele tempo, o pastor Benito Raimundo era o pastor da igreja. Era um homem pesado, mais idoso. Ele subia a escada com passos firmes, mais devagares. E quando ele começou a subir a escada, eu sabia quem era que estava chegando. Só pela maneira de andar. Quando nós chegamos no paraíso, vamos nos conhecer de muitas maneiras diferentes. Nós vamos ser transformados. Creio que seremos todos mais bonitos, mas ainda vamos nos conhecer. A Bíblia disse que sim. Eu estou alegre que a Bíblia disse isso, porque eu quero conhecer meus entes queridos lá no paraíso. A Bíblia fala tanto da cidade que Deus está preparando para nós, que até dá as dimensões exatas. A Bíblia disse, no livro de Apocalipse, a cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios. E seu comprimento, largura e altura eram iguais. Apocalipse 21:16. Agora, eu não sei como pode ser que a altura é igual. Não compreendo certas coisas da Bíblia. Um dia eu hei de compreender. Mas nós sabemos que as cidades grandes têm altura, não é? Tem prédios altos. Nós sabemos que a cidade será muito grande e pelas medidas dadas aqui, os estudantes da Bíblia e matemática já calcularam que a cidade terá mais ou menos 600 milhas de comprimento e 600 milhas de largura. Lisboa é uma cidade grande? Eu creio que é. Passei uns dias lá, em março, eu achei uma cidade muito grande. Porto é uma cidade grande? Sim, é uma cidade respeitável, não é? Se a cidade de Lisboa e a cidade de Porto começassem a crescer até se ajuntar e formar somente uma cidade, seria uma cidade muito menor do que a Nova Jerusalém. Pode imaginar a cidade imensa, a cidade enorme que Deus está preparando para nós. Algumas pessoas pensam, será que há lugar para todos? Eu posso lhe garantir, amigo, há lugar. Há lugar para ti. Há lugar para todos. Não vai faltar lugar. Nova York é uma cidade grande. Cidade maior ainda é a cidade de São Paulo. Quantas vezes eu andei por São Paulo, no Brasil? Andei horas e horas e horas sem sair da cidade.
Mas Nova York e São Paulo são cidades muito pequenas em comparação com a cidade de Deus que Ele está preparando para ti e para mim. Será uma cidade enorme. A cidade terá perímetro de 2.400 quilômetros, 600 quilômetros por cada lado. Tão grande que será. Quanto lugar terá lá? Eu sei que em muitas cidades grandes nós ficamos muito apertados, há pouco lugar. Um prédio em Toronto tem mais pessoas habitando do que a vila onde eu cresci. Quando pensamos em prédios de 20, 30, 40 andares, quantas pessoas num lugar só? Se nós calculássemos, dando para cada pessoa, se nós dessemos para cada pessoa 9 metros quadrados. Agora, em algumas cidades não tem tanto assim. Sabe, nas cidades como São Paulo e Toronto, as pessoas vivem em apartamentos. Muitas pessoas num apartamento e muitos apartamentos num prédio. E alguns desses apartamentos não são apartamentos, são apertamentos. Porque vivem tão apertados. Mas se nós calculássemos pouco mais lugar, 9 metros quadrados para cada pessoa, nós teríamos na Nova Jerusalém lugar para 99 bilhões 204 milhões de pessoas. Já pensou? 99 bilhões de pessoas. Ninguém precisa ficar preocupado que não haja lugar lá para ti. Há muito lugar, e não é somente a cidade, também tem o campo, porque o mundo inteiro será restaurado, com a cidade no centro. E haverá lugar para todas as pessoas, sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida. Ninguém vai ficar por fora por falta de lugar, graças a Deus. Há pouco tempo, um amigo meu construiu uma casa para si em Michigan. Ele fez a casa de acordo com muitos planos, tudo que ele queria, ele colocou nessa casa. Tinha tantas coisas que eu fiquei com água na boca, porque dificilmente eu tenho tido casas. Estamos sempre viajando, estamos sempre vivendo em quartos de hotel, ou sempre vivendo numa caravana. Quando eu vi esta casa, eu pensei, será que um dia eu vou poder ter uma casa de acordo com como eu quero? Sim, eu vou. E eu não sou bom para construção, posso lhe garantir isso. O martelo e eu não somos amigos. Quando eu pego o martelo e procuro bater no prego, sempre bato no dedo. Nunca dá certo. Mas um dia no paraíso, com este corpo novo que Deus me dará, eu vou ser um construtor. Porque a Bíblia disse que nós vamos trabalhar no céu. E alguém diz, eu preciso trabalhar, não quero ir lá. Porque não gosto do trabalho. Não, eu gosto do trabalho, eu não gosto de ficar cansado, só isso. E lá não vamos ficar cansados. E nós não vamos faltar recurso. Vamos ler o que as Escrituras nos falam sobre o que vamos fazer no paraíso. No paraíso, a Bíblia disse, lemos do livro de Isaías, e eles edificarão casas e as habitarão. E plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Isaías 65, 21 e 22. Nós vamos edificar casas, e o que faremos com essas casas que edificamos? Vamos habitar nessas casas. Muitos anos atrás, no estado de Massachusetts, eu tive um amigo que era construtor, ele fazia casas. E um dia ele convidou minha esposa e eu para jantar na casa dele. Eu disse para minha esposa, ele constrói casas tão belas, eu creio que ele vai ter uma casa muito bonita. Mas quando chegamos ao endereço,
Subimos umas escadas e lá estava ele num apartamento bem pequeno, numa casa velha. Eu estranhei. Ele disse, eu não posso ter casa. Eu posso construir casas boas para outras pessoas, mas eu não posso ter casa boa para mim. Assim não será no paraíso. Nós vamos construir casas e nós vamos habitar nessas casas. Essas casas serão nossas casas para viver. E nós vamos plantar coisas. E o que faremos com as coisas? Vamos comer. Eu cresci nos anos difíceis nos Estados Unidos, no Canadá, no tempo que as coisas financeiras eram muito más, nos anos de 1930 a 40. E meus pais criavam galinhas. Eu sempre gostei muito de comer ovos. Mas faltava dinheiro e falam, não podemos comer ovos, precisamos vender os ovos, porque precisamos do dinheiro. Os únicos ovos que nós podíamos comer eram os ovos rachados. Eu quase orava para as galinhas rachar mais ovos, para nós podermos comer. E minha avó tinha um pé de ameixas, muito doces. Eu olhava essas ameixas com água na boca, mas ela falava, meu filho, não pode comer, porque nós temos fregueses e nós vamos vender. E assim teremos um pouco de dinheiro que precisamos. Não pode apanhar ameixas. Mas ela disse, se algumas ameixas caem no chão, pode comer os que caem no chão, porque não podemos vender elas. E eu gostava quando vinha um vento forte, porque caiu mais ameixas. Mas às vezes não vinha o vento, ficava muito calmo. Eu descobri uma coisa. Eu descobri que pegando a árvore e sacudindo, caiu mais ameixas. Um dia vamos plantar tudo o que queremos e o que faremos com o que plantamos? Nós comeremos, diz a Bíblia. Plantaremos e comeremos, porque Deus vai nos dar o prazer. Nós temos uma expressão em inglês. Quem sabe alguém pode me ajudar a traduzir? Eu nunca achei uma tradução. Em inglês dizemos que quem pode plantar uma coisa e ter bons resultados, nós dizemos que ele tem um dedo verde, um green thumb. E eu vi que os portugueses têm jeito. Na cidade de Toronto, os portugueses que têm quintal, não sei porquê, mas sempre a plantação deles dá melhor do que qualquer outra pessoa. Eles têm jeito para fazer as coisas crescer. Todos nós teremos jeito no paraíso. Nós vamos plantar e nós vamos comer das coisas que plantamos. E aqui está uma promessa de Isaías, preciosa promessa. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Os olhos dos cegos serão abertos. Quando eu estudava na universidade, meu colega era cego, nasceu cego. E havia alguns livros escritos no braille para ele poder ler com os dedos, mas outros livros não. E eu sempre ajudava lendo os livros para ele, porque ele não podia ler, estava cego. Um dia eu li para ele e o livro falava de um belo pôr do sol. Disse, como é um pôr do sol? Ele disse, é muito bonito, tem muitas cores. Ele disse, o que são cores? Ele disse, tem vermelho. Eu disse, o que é vermelho? Como pode explicar para um cego que nunca viu nada o que significa vermelho? Não pode explicar. Eu fiquei pensando, um dia Deus vai abrir os olhos desse homem e ele vai ver as cenas mais lindas. O pôr do sol e as montanhas e as flores. Deus vai abrir os olhos. Eu estava dirigindo uma série de conferências na cidade de Vancouver, alguns anos atrás. E lá havia muitas pessoas de outros países. Tive que pregar com tradutores. Tivemos pessoas de 30 línguas diferentes lá. E também tivemos pessoas surdos, que todos estavam numa certa sessão e havia
uma pessoa lá traduzindo para eles com os dedos. Agora, não me preocupei muito quando essa pessoa traduziu as minhas palavras, porque certamente não é tão difícil traduzir palavras. Mas uma noite veio um coral cantar com instrumentos e cantaram essa grande, maravilhosa composição, Aleluia, de Handel. E eu fiquei vibrando com a música e olhei e lá estava essa pessoa traduzindo com os dedos. Como pode traduzir harmonias com os dedos? Eu pensei, essas pessoas surdas nunca ouviram uma bela música. Nunca ouviram os arautos do rei cantar, coitados. Um dia Deus vai abrir os seus ouvidos. E eles vão ouvir as melhores músicas de todo o universo. Vão ouvir os próprios anjos cantaram em harmonia e perfeito. O aleijado, o que vai fazer? Disse a Bíblia, vai pular. Eu não gosto de dizer aleijado. Eu fiquei aleijado por 6 meses. Estava andando na cidade de Jerusalém e fui atropelado por um grande autocarro. Eles tiveram que colocar pinos na bacia que estava quebrada. O médico disse não pode andar durante 6 meses. E durante 6 meses minha esposa me empurrou numa cadeira de rodas. Me levava para a praça fazer compras. Eu estava sentado na cadeira de rodas e as pessoas passavam e me olhavam, coitado do aleijado. Eu até estava com uma série de conferências programadas. Minha esposa me levava para o palco com cadeira de rodas quando as luzes estavam apagadas. Depois ela tirava a cadeira e eu ficava num pé só, pregando 45 minutos, 1 hora, com um pé no ar e outro pé. Não foi nada agradável. Eu fiquei sabendo como deve ser coisa desagradável não poder andar. Já pensou nas pessoas que nunca puderam andar, vão começar a pular e correr, porque Deus vai restabelecer esse corpo, Ele vai dar para eles um corpo novo, segundo o corpo de Jesus, que é um corpo glorioso. Nós podíamos passar muito tempo lendo as promessas. Aqui tem uma promessa preciosa que encontramos em Isaías 33, versículo 24, onde disse, e morador nenhum dirá, enfermo estou. O povo que nele habitar será perdoado da sua iniquidade. Já pensou nenhuma pessoa em todo o paraíso doente? Nenhuma pessoa constipada? Nenhuma pessoa com dor de cabeça? Nenhuma pessoa com doença terminal indo para o hospital? Não haverá nada de doença. Uma vez eu estava pregando esse assunto e tinha vários médicos ouvindo. Eu disse, no paraíso não teremos médicos. E um médico disse, espera aí, eu vou estar lá. Ele disse, eu me enganei. Sim, teremos médicos no paraíso, mas não estarão curando os doentes que não têm doentes. Ele disse, doutor, sim, o senhor estará lá, mas o senhor ficará desempregado. E ele disse, e tu também, pastor. Ele tinha razão, não é? Mas será bom assim, não é? Nenhuma doença mais. As doenças acabaram para sempre. Lá no paraíso, nenhum hospital. Os hospitais podem ser bonitos, mas não vamos ter hospital. Não vamos ter ambulâncias. Não vamos ter cemitério. Não vamos precisar mais dessas coisas. Quanta doença temos neste mundo. Agora, cada dia, eu estou orando para vários amigos meus que estão doentes. Um pastor que trabalhou comigo agora está com cancro, está morrendo, jovem, mas ele está doente. Somente Deus pode curar. Outras pessoas, nós temos uma sobrinha, jovem, 30 anos, com 2 criancinhas, e ela agora está com doença terminal. Os médicos dizem que ela vai morrer em pouco tempo. Quanta tristeza.
Quanta doença neste mundo. Parece que ninguém pode evitar isso. Olhamos ao nosso redor, até os jovens ficam doentes, vão para o hospital. E às vezes os médicos não podem fazer coisa nenhuma, às vezes não há remédio que cura. E todos nós ficamos tristes. Vamos para o hospital e ver as pessoas gravemente doentes. Ficamos, que pena que este mundo está cheio de doenças. Este mundo está cheio de doenças. Mas um dia, em breve, Jesus virá e Ele acabará com a doença e morador nenhum dirá, enfermo estou. Ninguém ficará velho. Eu não gosto de pensar no velhice. A velhice é muito cruel. Quantas pessoas, eu me lembro quando meus pais começaram a ficar velhos. Depois de ficar velhos, não eram mais as mesmas pessoas, não podiam ouvir direito. Tinha que repetir tudo 3, 4 vezes para eles ouvir. Não podiam ver, não podiam mais ler. Depois, ficaram com tantas dores e não é agradável ficar velho. No paraíso, ninguém terá uma dor de pescoço, ou dor qualquer. E no paraíso, eu nunca precisarei mais ir para o dentista. Alguém gosta de ir para o dentista? Se gostar, pode ir no meu lugar, porque eu não gosto. Cada vez que aquele dentista começa, ele fala, abre a boca, eu já começo a tremer. E abre a boca maior. Ele chega com esses aparelhos que não gosta quando ele começa a furar. Não vou precisar mais nada disso, não é? E como eu disse, ninguém ficará velho. Esses dias eu vi a história de uma família de Canadá, na província onde eu moro. Eles moravam longe, fora de qualquer cidade, e as crianças estavam crescendo, e as crianças nunca haviam tido o privilégio de entrar numa cidade grande. E mesmo os velhos não conheciam as cidades. E um dia o pai disse, eu vou levar a minha família para a cidade, para conhecer como é a cidade grande. Eles chegaram na cidade e ficaram admirados. Os prédios altos e o tráfego e tudo muito interessante. E depois eles entraram numa grande loja de vários andares. E a mãe ficou encantada ao ver as roupas lá. Mas um andar cheio de roupas de mulher, e ela ficou lá. E o pai levou os filhos para ver outras coisas. E lá, diante deles, eles notaram uma coisa que eles não sabiam o que era. Uma porta na parede, parecia uma porta de aço, com alguns números em cima. Agora, eles vieram de longe, não sabiam o que era elevador. Dizem, que porta é essa? E para onde será que vai? E ficaram olhando essa porta e notaram que tinha luzes com números. Ia 4, 3, 2, 1. Enquanto eles estavam olhando, chegou uma velhinha. E ela apertou o botão ao lado da porta e a porta de aço abriu. E ela entrou e a porta fechou. E o menino disse, papai, o que essa senhora está fazendo naquela caixa? E o pai disse, eu não sei. Eu não sei por que ela entrou lá. Eu não sei quanto tempo ela vai ficar. Vamos ficar olhando para ver quanto tempo ela vai ficar e quando ela vai sair. E eles ficaram olhando lá, em cima tinha um número iluminado, 1, e depois foi para 2, 3, 4. Parou um pouco, e depois 3, 2, 1. Disse, a porta está abrindo, ela vai sair agora. E a porta abriu. Eles estavam esperando a velha sair da caixa, mas não saiu a velha, saiu uma jovem bonita. E o pai disse, filhos, busca a mamãe, precisamos colocar ela dentro dessa caixa. Não seria muito bom se tivéssemos uma caixa e podemos entrar nessa caixa e ficar novos outra vez? Achar a fonte da juventude. Eu queria. Mas Deus vai fazer isso.
Não será uma caixa. Ele vai me dar um corpo novo. Eu vou ficar novo outra vez. Todos nós vamos ficar com a juventude outra vez, graças a Deus, as promessas de Deus. Aqui tem outra promessa que eu quero ler. Em Isaías capítulo 11, versículo 5, diz: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Eu gosto muito de animais. Como menino eu tinha um cãozinho, era tão amigo, eu chorei muito quando o cão morreu. Um dia nós vamos poder ter os animais, até animais selvagens. Um tempo atrás, na Terra Santa, eu andei de camelo. Gostei muito. Quando eu chegar no paraíso, eu vou ter um camelo. Sabe isso? Eu vou ter um camelo de estimação. Mas eu gosto muito dos leões. Eu vou ter um leão também. E vai ser meu amigo, porque a Bíblia disse que eles estarão juntos. Disse, morará o lobo com o cordeiro. Lá no Israel, eles têm um jardim zoológico. E uns anos atrás, no tempo do presidente Nixon, ele e o seu secretário Kissinger foram para visitar Israel. E o Sr. Nixon disse para o Sr. Kissinger, eu soube que em Jerusalém há uma jaula onde eles têm um cordeiro e um lobo juntos. E disse, Sr. Kissinger, o senhor vai lá ver como eles conseguiram isso. Quem sabe podemos aprender uma lição e saber como podemos conseguir que os árabes e o povo de Israel podem viver juntos. Então, o Sr. Kissinger foi lá para o Jardim Zoológico e procurou o chefe e disse, é verdade que vocês têm uma jaula aqui com o lobo, o cordeiro juntos no mesmo jaula? Disse, é verdade, sim. Mas como é que vocês conseguem isso? Olha, ele disse, é muito fácil. Nós colocamos outro cordeiro todos os dias, depois do lobo comer. Mas no céu não vai ser assim. Eu penso nesses animais. Já pensou um tigre ser o nosso amigo? Tão fofinho, não é? Ele poderia abraçar o tigre e todos os outros animais. Eu gosto de ir para o jardim zoológico. Eu gosto de ver os animais, mas eu fico com pena deles. Esses animais sempre presos. Eles não podem sair. Eu penso às vezes que eles gostariam de sair. Eu visitei um tigre, mas esse tigre estava andando de um lado para o outro, sempre preso. Eu não queria estar lá. E esse urso canadense gostaria tanto de estar no mato, mas anda de um lado para o outro, preso, porque ele não pode sair. Eu não creio que esse é o plano de Deus. Eu queria soltar esse urso para o mato. E o elefante? Que animal tão bonito. Eu vou ter um elefante lá na Terra Nova também. E ele vai ser meu amigo e eu vou andar em cima dele. Já pensou? Deus disse que os animais ficarão mansos. E nós teremos animais de estimação, serão os nossos amigos. Mais uma promessa, Deus disse no livro de Apocalipse. Eu vi uma grande voz vindo do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 3 e 4. Deus há de limpar de nossos olhos toda lágrima. O que é uma lágrima? Alguém aqui nunca chorou? Nós sabemos que são as lágrimas. Mas nós podemos perguntar a um cientista o que é lágrima? E ele pode nos dar uma resposta, mas não uma resposta que nos ajuda. Eu disse já ontem, eu não gosto de funeral. Eu não gosto de enterro. Eu não gosto quando precisa levar alguém que eu amo.
num caixão para o cemitério. E não gosto mesmo quando preciso estar levando pessoa que não conheço, mas eu vejo a família aflita e chorando. Eu não gosto de ver um defunto. Eu queria que essa pessoa pudesse abrir os olhos e sair daquele caixão. A morte é tão cruel e traz tantas lágrimas quando dizemos adeus para alguém que nós amamos. Eles colocam esse caixão na terra e colocam terra em cima. Às vezes colocamos uma flor em cima do caixão. Quão triste. E as lágrimas correm. Eu quero lhe perguntar hoje à noite o que é uma lágrima. Vamos perguntar ao cientista. Vamos perguntar, em primeiro lugar, ao químico. Perguntamos a ele o que é a lágrima e ele nos fala que é uma solução aquosa de cloreto de sódio e outras substâncias. Isso não me ajuda nada. Minhas lágrimas são mais do que cloreto de sódio e água. Minhas lágrimas são decepções, tristezas, dores. Não gostei da resposta do químico. Vou perguntar mais a alguém. Eu pergunto ao fisiologista. O que é lágrima? Ele fala, é um líquido para lubrificar os olhos. Oh, seu fisiologista, minhas lágrimas são muito mais do que isso. Se a lágrima é só para lubrificar os olhos, eu prefiro ficar com os olhos não lubrificados. As lágrimas são feitas de decepções, de tristezas, de amargura. Não gostei da resposta do fisiologista. Eu vou perguntar ao estoico. O que é lágrima? Ele fala, é um sinal de fraqueza. Bem, quem sabe eu sou fraco. Mas minhas lágrimas são mais do que isso. Eu vou perguntar para o Epicúrio. O que é a lágrima? E ele fala, lágrima não tem valor, come e bebe, porque amanhã morrerás. Mas esta resposta também não me ajuda muito, porque eu sei que nós vivemos num mundo cheio de lágrimas, é um vale de lágrimas. Algumas pessoas choram mais do que outras, mas todos nós sabemos o que é a tristeza. Eu fiz um pequeno cálculo. Vamos dizer, não queremos exagerar, então vamos tomar um número baixo. Vamos dizer que cada pessoa neste mundo derramasse uma lágrima por semana. 52 lágrimas por ano. Não é muito, não é? E vamos tomar um número baixo, não total população. Vamos dizer que 5 bilhões de pessoas estão derramando 52 lágrimas por ano. Eu fiz um cálculo que isso seria 208 trilhões de gotas de água. E com a ajuda de uns cientistas, calculei que isso seria suficiente para encher 40 mil barris de água. Fiz um cálculo que durante 100 anos teria lágrimas suficientes para fazer um rio ao redor do mundo. Um rio de lágrimas. Mas que são essas lágrimas? Uma criança que recebeu um brinquedo novo e agora quebrou, está triste. Um jovem que estava namorando e foi decepcionado pela namorada, ele vai para casa e chora. Mas lágrimas muito mais pesadas do que essas. Uma mãe que tem um único filho, leva ele para o aeroporto porque ele vai embora para a guerra e ela tem uma noção que quem sabe nunca verá seu filho outra vez. E quando ele entra naquele portão, as lágrimas começam a correr. Uma mãe com filhos ao redor do sepulcro. O pai morreu. Ela não sabe como vai alimentar os seus filhos agora. Eles precisavam do pai, ela precisava do marido, mas ele morreu.
quantas lágrimas no mundo, rio de lágrimas ao redor do mundo, mas a Bíblia disse que Deus há de limpar todas as lágrimas dos nossos olhos. Nunca mais vamos chorar. Grande apóstolo São João, dos 12 discípulos, aquele que estava sempre ao lado de Jesus, ele recebeu uma visão. Ele viu a nova Jerusalém descendo do céu. Esta cidade vai descer do céu e vem para essa terra. Nós vamos estudar mais tarde de Apocalipse 20. Vamos estudar que essa terra será purificada. Deus vai trazer a nova Jerusalém para essa terra. E aqui, nesta terra, nós teremos o paraíso. Este mundo foi feito para ser habitado pelos seres humanos. O pecado estragou tudo, mas um dia será purificado e vai voltar para o estado original, perfeito, sem problemas. Tudo será como Deus queria. João disse lá na ilha de Patmos, ele disse, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eu vi a cidade que descia do céu, a parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Apocalipse 21, 2. Aquela cidade virá aqui e nós teremos o privilégio de viver nessa cidade. Nós vamos entrar nessa cidade com todos os redimidos, todos que nasceram a segunda vez. Porque quando entramos nessa cidade será o terceiro nascimento. E Deus está convidando cada pessoa para ter esse privilégio. Ele não vai rejeitar nenhuma pessoa que quer entrar. A única coisa que precisamos fazer é aceitar Jesus no coração. É um presente que Ele nos dá. Precisamos dizer, sim, Jesus, eu quero te obedecer. Eu quero ser filho teu. Eu quero fazer o que está certo. Um dia nós entraremos no reino de Deus, mas algumas pessoas não entrarão porque não querem. Eles acham muito mais importante um pouco de dinheiro a mais, um pouco de divertimento, um pouco de pecado, quem sabe? Não querem ter a felicidade de ter Jesus no seu coração. Meus amigos, se não tivesse um paraíso no futuro, eu ainda seria cristão, porque eu acho que o cristão é mais feliz agora nessa terra. Toda a minha vida tenho visto isso. Cristãos sempre mais felizes do que os não cristãos. Mas quando eu penso no paraíso, me perdoe de usar linguagem tão forte, mas eu acho que é um tolice absoluto alguém rejeitar esse presente. Não posso imaginar como alguém pode pensar que isso não vale a pena. Não posso imaginar, amigo, que tu vais querer rejeitar um presente deste. Nós temos o privilégio de estar mais felizes agora e ter a certeza da vida eterna perfeita. Como alguém poderia querer rejeitar uma coisa dessa? Oh, que lugar será o paraíso. E Deus está construindo uma mansão para ti. Hoje eu caminhei um pouco para pegar um pouco de ar. Eu passei uma mansão. Mas que coisa linda. Aqui, perto. Uma casa enorme. Pensei, que orgulho o dono deve ter dessa casa. Com plantas lindas ao redor. Um jardim que era um espetáculo. Pensei, que lugar para morar. Deus está preparando uma mansão para ti. Seu nome está na mansão. Mas será que Deus terá que dar sua mansão para uma outra pessoa? Porque você não quer? Meus amigos, eu sei que é difícil vir aqui todas as noites. Mas vale a pena. Vale a pena. O que ganharemos em estudar a palavra de Deus e nos preparar
para estar com Ele vale mais do que qualquer coisa neste mundo. Lá estaremos com nossos entes queridos e, acima de tudo, estaremos com Jesus. Veremos Jesus face a face. Poderemos falar com Ele, conversar com Ele. Ele vai nos contar do grande amor que Ele tem para nós. E nós vamos dizer: Jesus, obrigado por ter morrido na cruz em meu lugar. Oh, que lugar será o paraíso. Eu quero estar pronto. Eu quero ir lá. Alguém mais quer ir comigo? Você gostaria de ir? Deus está te convidando agora. Eu conheci um homem de Canadá que tinha uma fazenda tão grande que parecia quase um país. E um dia ele chamou um pregador e levou o pregador para uma subida alta, uma pequena montanha lá na fazenda dele. E chegaram lá em cima e o pastor disse aliás, o fazendeiro disse para o pastor: olha para o norte. Tudo que você pode ver, tudo pertence a mim, é tudo parte da minha fazenda. Pode olhar para o sul, tudo pertence a mim. Para o leste e para o oeste, tudo que seus olhos podem ver, tudo pertence a mim. Minha fazenda é tão grande que eu posso andar de carro numa velocidade alta durante horas sem sair da minha fazenda. E o pregador olhou para ele e disse: meu amigo, eu sei que você tem muita terra para cá, e para cá, e para lá, e para cá. Mas eu tenho uma pergunta. Quanto terra tem nessa direção? Quanto tem lá em cima? Eu não tenho terra aqui neste mundo, mas eu tenho uma fazenda no paraíso. Eu tenho uma mansão no paraíso. Eu nunca terei uma mansão nessa terra, mas eu tenho uma mansão no paraíso. E Deus está nos preparando. Deus está nos preparando um lugar lá no céu. Ele quer que nós vamos lá. Antes da reunião, o Jader me perguntou: quer que o quarteto cante uma música alegre ou uma música triste? Eu tive que pensar um pouco, porque eu pensei na tristeza das lágrimas, sobre qual eu ia falar hoje à noite. Eu pensei na morte e nas dores. Mas depois que ele falou do hino que eles podiam cantar, ele disse: não, vamos cantar um hino alegre, porque o assunto do paraíso é um assunto alegre. Eu creio que o cristão deve ser a pessoa mais alegre no mundo, porque nós temos uma esperança. Nossa esperança não é somente alguns anos neste vale de lágrimas. Nós temos uma esperança que durará para sempre, com alegria perfeita. Como podemos ficar tristes diante de uma esperança assim? Eu quero agora falar com os amigos fora de Espinho. Amigos em muitas cidades em Portugal. Meus amigos de Lisboa e de Coimbra. Meus amigos das ilhas de Madeira e os Açores. Meus amigos de Canadá, do Brasil, dos Estados Unidos. Já pensou? Jesus está preparando uma casa para ti também. E Jesus quer te dar esta casa. É só aceitar. E podemos dizer: glória, aleluia. Que alegria. Um dia todos nós estaremos neste país. Aleluia, lá enfim, os remidos irão entrar. Felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais. Os portais se abriram lá, e os salvos já vão cantar juntos. Aleluia, lá enfim, os remidos irão entrar.
Vês o coxo andando e o mudo cantando está. Não há mais pranto nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia. Lá, enfim, os remidos irão entrar. Aleluia, posso ouvir vozes de anjos a cantar. O canto de Moisés ali ecoando pelo ar. Vou agora encontrar Jesus. Quero ver sua glória e luz. Cantem aleluia. Lá, enfim, os remidos irão entrar. Vês o coxo andando e o mudo cantando está. Não há mais pranto nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. Ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia. Louvem a Cristo, aleluia. Não há mais dores, aleluia. Lá, enfim, os remidos irão entrar. Os remidos terão seu lar. Sim terão seu lar. Os remidos hão de cantar. Eu gosto de saber, eu gosto de fazer um apontamento. Eu gosto de saber se alguém quer fazer um apontamento comigo. Uma hora marcada. Quando eu chegar no céu, o primeiro dia, eu vou ficar embaixo da árvore da vida. A Bíblia diz que os frutos curam todas as doenças e dão vida eterna. Eu não sei que tipo de fruto será. Espero que seja mango ou papaya do Brasil. Não importa. Mas vai me dar força. Eu vou estar lá. Eu vou procurar vocês. Eu gosto de saber se alguém aqui gosta de dizer: vamos marcar um apontamento. Eu também estarei lá. Se alguém gosta de dizer: eu quero ir para o céu. Se lembra, não estou falando agora em mudar de religião, nada disso. Estou falando em aceitar a Cristo para que possamos estar lá com certeza. Quem quer marcar um encontro comigo? Pode levantar a sua mão? Muito bem. Estaremos lá muito felizes e vamos lembrar os dias das conferências em Espinho. Que Deus abençoe cada um. Pai nosso que estás nos céus. Que maravilhosas promessas achamos nas Escrituras. Ajuda para que cada pessoa aqui possa estar lá com certeza. O inimigo não quer isso. Ele vai fazer tudo para as pessoas não entrar. Ele vai fazer tudo para as pessoas não vir aqui mais estudar. Mas, Pai, ajuda que possamos ter a Tua proteção e que nós possamos estar determinados que nós vamos estar no paraíso. Ajuda-nos agora, despede-nos com a Tua paz. Ajuda para que possamos voltar amanhã à noite para um assunto de grande importância para todos nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia
misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê